próxima palestra do nosso Simpósio Internacional de Mariologia, assistiremos a professora Maria Rodica Tutas, romena, que ensina em diversos institutos de teologia na Arquidiocese de Brasília, que nos falará de Maria nos padres da Igreja do Oriente. A professora utilizará, ao longo de sua palestra, um grande número de ícones que, de um certo modo, apresentam, sob forma artística, a profunda teologia mariana contida nos padres do Oriente. Então, primeiro, vou dizer a vocês o que é a patrística. A patrística é a disciplina mais importante, não digo mais importante, uma das disciplinas fundamentais no estudo da teologia, que coloca as bases daquilo que será no futuro a atuação no ministério pastoral na vida da igreja. A patrística, ela é dividida em 3 períodos. O primeiro vai da época dos apóstolos até a morte, até o Edito de Milão, com a liberdade de culto. E o segundo vai até a morte de Agostinho, em 430, que é considerado o período mais rico na produção de obras teológicas. E o terceiro período, considerado de decadência, no entanto, para a Mariologia, é o período onde se desenvolve o pensamento e a reflexão sobre a pessoa de Maria. Vou dar início, começando com algumas imagens e slides que tenho preparado. Então, eu tenho aqui uns 120 slides que não vamos sair daqui até vê-los todos, tá? E também rica pesquisa, mas vida de Maria. E começaria com o pensamento de um monge que dizia: a nossa vocação é virginal e mariana. Maria, ela não teve de condenar o mundo, este é que veio quebrar-se de encontro à mansidão. Assim deve ser a alma contemplativa, cuja missão não é julgar os homens, mas repousar em Deus. Realmente, o Oriente cristão nos apresenta uma reflexão sobre Maria a partir da contemplação. As temáticas que são abordadas pelos padres orientais são as seguintes: o paralelismo entre Eva e Maria. Maria é considerada a nova Eva, a virgindade perpétua de Maria, a maternidade de Maria, a santidade de Nossa Senhora, sua morte e assunção ao céu. Aqui, nessa imagem, eu fiz questão de trazê-la para mostrar o beijo de Joaquim e Ana, porque aqui estamos diante dos antecedentes dos pais de Maria, da Nossa Senhora, e que temos como fonte um autor do 8º século. Não temos um tratado sobre a vida de Maria até Epifânio, quando apresenta de forma cronológica, inspirando-se, antes de tudo, no pensamento dos padres anteriores, mas também na literatura apócrifa. Nós sabemos que as fontes da Mariologia estão também nos escritos apócrifos, que não são literatura bíblica, mas são literatura patrística, fazem parte da literatura patrística. Muitos padres consideravam certos escritos apócrifos até inspirados. Sobretudo, no Oriente, a literatura apócrifa foi muito valorizada. Aqui temos uma imagem com Maria como menina, aprendendo as letras, onde ela
onde ela vem a estudar. O estudo dela é em família, mas com 3 aninhos ela foi levada ao templo. E os apócrifos falam de Maria, que foi uma menina de uma extraordinária inteligência. Nesse ícone, nós observamos que Maria é representada como menina, mas já com a missão que lhe foi confiada. Ela é a mãe de Deus, tanto que a vestimenta nós a reencontraremos em toda a iconografia bizantina depois. Esse texto é importante, não vou ler tudo, mas apenas para mostrar que o Tratado de Epifânio sobre a vida de Maria mostra que Maria e José teriam sido filhos de 2 irmãos. Eu sugiro a vocês voltarem a esses escritos para ver toda a genealogia, tanto no Novo Testamento, como reportada por Epifânio, onde mostra essa proximidade de família e também a relação de Maria com o templo. Como a tradição nos transmite que o primeiro retrato feito sobre Maria foi de São Lucas. Então, a importância desse retrato é pela intimidade que o apóstolo São Lucas teve com Maria. Aqui temos um escritor grego, Hipólito de Tebas, do século VII, início do VIII, que apresenta uma cronologia sobre a vida de Maria, mas eles não nos oferecem as fontes. Ele cita Maria como a Theotokos, que viveu entre os homens 59 anos. Esses se dividem da seguinte forma: 14 anos no templo, na casa de José 4 meses, e, no entanto, diz o texto, ela foi evangelizada pelo anjo. Concebeu e deu à luz nosso Senhor Jesus Cristo, dia 25 de dezembro. Tinha em torno de 15 anos, 20, 33 anos após a encarnação de Nosso Senhor, e após a assunção de Nosso Senhor, viveu com os discípulos na casa de João durante 11 anos. Em total, sua vida teria sido de 59 anos. Na patrística, nós temos o primeiro período que trata de Maria enfrentando a heresia do docetismo. Claro que não negavam que Maria era a mãe de Jesus, mas toda a reflexão era direcionada em demonstrar que Jesus era Deus. E resquícios da heresia do docetismo, nós a encontramos até hoje em certas comunidades. Quando afirmamos, sim, Maria é mãe de Jesus. Se nós perguntamos, quem é para você Maria? Ela é mãe de Jesus? E, no entanto, Maria é mãe de Jesus, que é filho de Deus. Ele é Deus. E a reflexão dos primeiros padres da igreja enfrenta as heresias do docetismo e dos ebionitas. Eles negavam a historicidade de Jesus e, indiretamente, também negavam Maria como mãe de Deus. Aqui temos o primeiro tratado que é muito importante para todo bom cristão. O interesse desse primeiro tratado é o interesse pastoral. No pensamento desses primeiros padres, nós temos a vida pastoral das primeiras comunidades da igreja. Entre eles, como padres orientais, se destacam Inácio de Antioquia e a carta de Barnabé, onde Maria entra na reflexão teológica, mas sempre em relação ao seu filho.
três grandes mistérios são destacados nesse tratado e que nós não podemos compreender. A concepção virginal de Jesus, seu nascimento real e sua morte na cruz. Esses são os três grandes mistérios que permanecem ocultos, falam os padres. E se nós queremos compreender esses mistérios, teríamos que entrar no silêncio de Deus. Eu vou passar aqui rápido, porque sei que o primeiro período da patrística já foi um pouco apresentado por Dom Vital, mas quero citar esse documento, a Carta de Diogneto, onde mostra que Jesus veio ao mundo através de Maria e ele próprio quis se revelar. Esse texto, na verdade, é uma pérola apologética do segundo século, onde mostra o diálogo com o judaísmo e com as demais religiões. Um outro grande pensador oriental é Tassiano Sírio, onde também ele apresenta o mistério da geração do Verbo através de Maria. Diria que entre os padres mais importantes desse primeiro período, eu destacaria São Justino. E por que São Justino? Justino faz um paralelo e um contraste entre Eva e Maria. Ele vai dizer que Eva nos trouxe a morte, enquanto Maria nos trouxe a vida. Esse ícone bizantino, belíssimo, ele representa Maria como na imagem da sarça ardente. E os iconógrafos bizantinos, eles se inspiram na passagem onde Deus se revelou a Moisés, e a revelação de Deus a Moisés seria uma figura tipológica da Virgem Maria. O Verbo manifestou-se primeiro sob a forma de fogo e sob a figura incorpórea a Moisés e aos profetas. Agora fez-se homem, nasceu de uma virgem, segundo a vontade do Pai para a salvação dos que nele creem. Isso Justino mostra na sua primeira apologia. Um tratado importante de Justino é o diálogo com Trifão, onde Justino destaca a dureza de coração dos judeus e a cegueira espiritual, o que não permite reconhecer e aceitar a vinda de Jesus na carne, e essa cegueira, eles permanecem diante da letra, cegos, não conseguem, porque falta o dom da iluminação. E aqui eu gostaria de citar uma experiência interessante de Justino. Nós ressaltamos muito o diálogo ecumênico e as reflexões de Justino quando fala da semente do Verbo em outras religiões. E, no entanto, Justino faz uma experiência que é determinante e marca todo o pensamento da Igreja Oriental, onde ele é orientado por um ancião, quando se retira no seu silêncio, é orientado à oração. Reza, roga, porque essas coisas não são concedidas a não ser como um dom da iluminação. Vejo aqui um elemento importante que a Igreja é impulsionada a resgatar em contato com o pensamento desses padres orientais. Um outro autor importante é Irineu de Leão.
Não posso ler todo esse texto, mas seria interessante ver todas as aberrações das heresias. Nesse parágrafo temos a síntese e entendermos o desafio dos padres gregos em discernir e refutar as heresias. Irineu é o grande protagonista da Mariologia. Ele apresenta primeiro as heresias e nos livros 2º, 3º, 4º, 5º, a refutação de todas as heresias. Sobretudo, ele destaca a doutrina de Marcion, segundo a qual Jesus não teve alma humana, nem um corpo terreno, nem nasceu de Maria, a não ser que repentinamente apareceu em Judeia. Segundo os hereges, Jesus teria um corpo que seria um fantasma, seria uma aparência. Qual foi o desafio de Irineu? Mostrar que Jesus assumiu a natureza humana. O que não foi assumido não poderá ser salvado. Vai defender Justino. Apeles, um outro herege, ele aceita que Cristo teve carne verdadeira, mas essa carne foi celestial. Então, aqui nós destacamos o pensamento de Irineu, porque para Irineu, o sim de Maria teve uma dimensão soteriológica já no momento da encarnação. Não foi só um sim, bem-vindo Jesus ao mundo, mas teve toda uma repercussão sobre a redenção da humanidade. Aqui nós podemos contemplar esse ícone bizantino, onde realmente a meditação, o silêncio diante desse ícone nos envolve naquilo que é o mistério da encarnação como uma ação redentora. Não podemos ficar sensíveis diante de um ícone. Diante dos ícones não se questiona, não se investiga. Se permanece no silêncio, em oração e em contemplação. Eu diria que para todos os padres que aqui estiverem presentes, esse ícone é fundamental, que é a apresentação de Jesus ao templo. Por quê? Porque na figura de Simeão, podemos ver também a figura do padre hoje, que é chamado a discernir o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Como é que Simeão reconheceu numa criança o Filho de Deus? E pude dizer, agora deixa o teu servo ir em paz. Meus olhos viram a salvação. Isso só pode ser possível por meio da fé. E Irineu ressalta a regeneração. E aqui nos remete à vida sacramental da igreja. Onde nós somos regenerados? Por meio do batismo, mas também por meio da palavra. E nos padres orientais, um carisma, um tema específico que encontramos é o tema da paternidade espiritual. A igreja não tem uma evangelização autêntica sem o exercício da paternidade espiritual. E isso nós encontramos em todos os padres orientais, do início até o fim da patrística. Aqui, o mistério do Natal. O mistério do Natal nos mostra que Jesus, que nasceu na manjedoura, já evoca o sepulcro. Já tem a finalidade da redenção da humanidade. E isso é de forma inexprimível, vai dizer. O que faz o catecismo da igreja? Retoma todo o pensamento desses primeiros padres do primeiro período da patrística e vai mostrar que Cristo se fez homem através de Maria com o objetivo de divinizar o homem. E um outro tema importante no pensamento dos padres orientais é a teologia da divinização. Maria é o caminho para o homem alcançar a divinização. Nela Deus descansou. E
isso também vai justificar a representação de Maria nas imagens e o culto das sagradas imagens. Aqui, um ícone que representa a Virgem Maria do Sinal. Nos padres alexandrinos, ainda podemos encontrar o esforço para a definição da figura de Maria como a Mãe de Deus, mas ainda há resquícios da influência das heresias enfrentadas por Irineu. Esse ícone representa a síntese da doutrina do Concílio de Éfeso, onde Maria foi definida como Mãe de Deus. Um dos primeiros a chamar Maria Mãe de Deus foi Orígenes. Por quê? Orígenes vai dizer, Maria é o modelo do perfeito discípulo. No pensamento dos padres gregos, tem a teologia da gnose verdadeira e da gnose falsa. A gnose ou o conhecimento dos mistérios divinos. A gnose verdadeira é se adentrar no conhecimento dos mistérios divinos. E os padres alexandrinos vão apresentar Maria como a discípula. Pela imitação de Maria, também o cristão gera Cristo em seu coração. E um papiro egípcio do ano 200, ele contém uma bela oração a Maria, Mãe de Deus, mostrando como esse título já era usado bem antes do Concílio de Éfeso. Qual é essa oração? Sob a tua misericórdia nos refugiamos, Mãe de Deus. Não deixes de considerar as nossas súplicas e nossas dificuldades, mas livra-nos do perigo, única casta bendita. Aqui, em relação ao dogma da Imaculada Conceição, foi por um privilégio e uma graça única que Deus, onipotente, em vista dos méritos de Jesus, Salvador do gênero humano, Maria foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. E o que significaria para a Igreja esse dogma? O ensinamento desse dogma é que Maria começa o processo de renovação e purificação de todo o gênero humano. Por isso, ela é o protótipo do cristão. E aqui ressalto o pensamento de um padre oriental, Efrem Sírio. Ele é considerado o teólogo da imortalidade, porque Nossa Senhora foi abençoada entre as mulheres, e por ela, e sobretudo pelo seu nascimento virginal, pois foi preservada da primitiva maldição. Então, isso já foi mostrado no livro do Gênesis, onde Maria ia ser a nova Eva, aquela que ia vencer, ia espreitar. Foi a serpente que espreitou o calcanhar de Eva, mas Maria esmagou a serpente. Aqui temos um belo ícone do Vaticano. Também Maria é apresentada como a mãe da igreja, como figura da igreja, e no pensamento dos padres orientais tem esse paralelismo entre Maria e a igreja. Quando Maria vai com os irmãos de Jesus, e Jesus é avisado que Maria está esperando, a resposta de Jesus indicaria, interpretada pelos padres orientais, indicaria que Maria seria o símbolo da igreja. E por quê? Porque a igreja é virgem e mãe. Maria foi virgem e também mãe. Maria, virgem, gerou a vida, e a igreja é virgem, gera a vida, gera as almas para a vida eterna através dos sacramentos. Aqui são alguns ícones que quero ressaltar, pois até o Concílio de Éfeso,
Maria é sempre representada em relação a Jesus. Mas, depois, nós encontramos a representação de Maria segurando o menino Jesus nas ábsides das basílicas, e ela é representada, sobretudo, em forma de daisies. O que quer dizer daisies? Ela é a intercessora, a primeira e imediata intercessora diante de Jesus é Maria e São João Batista. Por isso, ela não pode ser cultuada como uma deusa, mas aquela que intercede, aquela que súplica. Tanto que aos pés de Maria nós encontramos prostrado o imperador, que faz a sua súplica a Maria e Maria reporta a súplica a Jesus. Efrem o Sírio, ele compõe vários poemas, onde ele ressalta a virgindade de Maria e, ao mesmo tempo, ressalta a sua maternidade. Um outro padre importante é Gregório de Nissa. Claro, já entramos no segundo período da patrística, onde ressaltamos Eusébio de Cesareia, com a sua história eclesiástica, mas também os padres capadócios. Entre eles, se destaca Gregório de Nissa, onde nós temos reflexões sobre a Virgem Maria. A fonte de reflexão é o tratado sobre a virgindade, onde ele apresenta Maria como modelo para as pessoas consagradas. Aqui entramos no terceiro período da patrística, e a figura central é João Damasceno. Além dele, temos Germano de Constantinopla, André de Creta, Teodoro Estilita, Sofrônio. Mas eu gostaria de me deter nesse ícone, que é considerado o ícone de Damasceno, a Mãe de Deus. Aquela que mostra o caminho, a verdade e a vida. Ela é conhecida também como Odigítria. Por quê? Parece que João Damasceno teria sido suspeito de conspiração e o califa teria mandado cortar a mão de São João Damasceno. São João Damasceno, ele permaneceu durante a noite diante desse ícone, rezando. Ele não tinha mais a mão para poder defender a veneração das sagradas imagens e, sobretudo, o culto à Virgem Maria, por causa da luta do iconoclasmo que surgiu. Foi o imperador Isauro III e Constantino V que fizeram voltar a reflexão sobre certas passagens do Antigo Testamento, onde temos a proibição da idolatria, a proibição de criar imagens, e João Damasceno não pôde mais defendia com a palavra, mas também por escrito. Depois de uma noite, a Virgem Maria teria feito um milagre e recolocado a mão de João Damasceno. Por isso, João Damasceno mandou que fosse colocada uma mão votiva diante do ícone e pediu que fosse pintado de novo. Por isso, eu trouxe também aqui esse ícone de São João Damasceno, que veio da Grécia, onde temos o culto da Virgem Maria das três mãos. Por que aparece a terceira mão? A terceira mão é sinal desse milagre que teria acontecido. Quais são os escritos importantes que temos de João Damasceno? Panegíricos sobre a Assunção e apologia em favor
das imagens sagradas. Aqui me adentro um pouco sobre o culto. Por que me adentro? Pela observação que os padres orientais fazem em relação ao culto verdadeiro das imagens sagradas. Eles observam que o demônio tolera as práticas da vida espiritual, assim como elementos utilizados no culto litúrgico. Quando temos a liturgia solene, nós utilizamos incenso, utilizamos luzes. No entanto, vai dizer Damasceno, o demônio levanta uma tempestade quando se trata do culto às imagens sagradas. E a Virgem Maria. Um eremita dá o seu testemunho quando ele diz que era muito atormentado pelo demônio com o pecado da luxúria. Mas esse monge eremita, ele tinha diante dele, na sua cela, um ícone da Nossa Senhora. E venerava esse ícone. E um dia, ele perguntou ao demônio, até quando você vai me tormentar? Quando é que você vai me deixar? E o demônio pediu que se ele guardasse segredo, ele teria revelado a causa da perturbação. E quando o eremita concordou que ia guardar o segredo, o demônio falou, deixe de venerar essa imagem e o teu tormento acabará. Então, a imagem em questão representava a Nossa Senhora e podemos observar o ódio que os demônios têm para aqueles que veneram a imagem de Nossa Senhora. Esse ícone mostra a maternidade de Maria no momento da morte na cruz. E os padres da igreja ressaltam a participação de Maria como corredentora, sobretudo os padres do terceiro período da patrística, onde Maria participou de forma espiritual de tudo que foi a paixão, a morte, a ressurreição e o valor redentor da Virgem Maria. Por isso que também os tratados que vão surgir sobre a Assunção de Maria vai mostrar que aquela que participou de modo pleno em tudo aquilo que foi a obra redentora de Jesus, não pôde ser deixada na incorrupção. Então, ela foi isenta da corrupção e foi assunta ao céu. Aqui nós temos Maria representando a igreja. Ela é rodeada dos apóstolos. E nesse concílio de Éfeso, Maria se torna oficial Maria como Teotocos se torna parte oficial da doutrina e do ensino da igreja. Quem é o protagonista que vai também dar uma grande contribuição para o concílio de Calcedônia? O concílio de Calcedônia vai ser fundamental naquilo que é a acolhida do título Maria Theotokos. Cirilo de Alexandria, ele vai desenvolver a reflexão sobre a união hipostática das duas naturezas em Jesus Cristo. A natureza divina e a natureza humana de Jesus unidas, sem serem confundidas. E ali, automaticamente, também Maria se torna a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Esse é o texto que foi pronunciado na Igreja Santa Maria em Éfeso.
que não vou ler tudo, mas que ressalta a maternidade de Maria. Na literatura patrística oriental, nós temos como fontes textos de Epifânio, um Panarion, escritos apócrifos sobre a dormição de Maria. Esse ícone mostra Maria no momento da Assunção. E a vida de Epifânio relata que Maria teria sido avisada. E, segundo esse relato, essa vida de Maria, Maria teria sido assunta ao céu do horto do Getsêmani, em Jerusalém. Mas tem também outros autores, segundo quais Maria teria sido assunta ao céu da cidade de Éfeso. E a vida de Maria relata como os apóstolos foram avisados, como eles teriam se feito presentes no momento da Assunção, e todos os preparativos. E o que é interessante nesse ícone, que Jesus está levando a alma de Maria ao céu. Aqui dá para ver um pouco melhor, nos braços de Jesus, Maria como criança, e simbolizada a sua alma, que teria sido levada ao céu. E, como esses preparativos, o texto fala de dias precedidos pelo jejum, pela oração. E aqui Epifânio ressalta a dimensão da ascese na vida de Maria, porque não há comunhão com Deus sem a ascese. Essa é a reflexão de todos os padres orientais. Outros teólogos orientais que se destacam no campo da Mariologia são Teodoro Estudito, Germano, um dos ilustres representantes da teologia mariana, bizantina, Pseudo-Modesto, Teotecnos, Andrea de Creta, João Damasceno. Teodoro Estudita, ele fala da singularidade do mistério da Assunção. Para ele, Maria passou da vida à vida, e ele ressalta dois privilégios de Maria: a preservação da morte corporal e sua assunção. Germano de Constantinopla vai dizer que a morte não tem como se vangloriar sobre Maria, que em seu seio carregou a vida. Teodoro faz também uma releitura do ícone da Assunção e dá todas as motivações, razões pelas quais Maria foi assunta ao céu. Germano mostra a repercussão também da Assunção de Maria sobre a vida cristã, sobretudo ressalta a vida espiritual. Se Maria não nos tivesse precedido, vai dizer, ninguém se tornaria espiritual, ninguém adoraria a Deus em espírito e verdade. Eu observo o interesse dos padres orientais para ressaltar a possibilidade do ser humano de entrar num processo de divinização. Esse processo já foi concretizado, realizado na pessoa de Maria. Depois, ele ressalta o tema da mediação materna, e aqui a contribuição que os padres orientais nos oferecem é que eles colocam Maria no lugar certo, sempre em relação a seu filho, jamais como acima de seu filho, jamais como uma deusa. Maria é aquela que intercede, é aquela que vai mediar. Um outro tema que ele ressalta é do culto mariano. Por que hoje nos alegramos com as festas marianas tão frequentes nos templos? Porque Maria tornou-se templo vivo de Cristo.
As cores vivas dos ícones de Maria fazem resplandecer a distribuição dos dons que nos concede. E aqui o tema da divinização, ela se baseia em duas passagens da Sagrada Escritura. Primeiro, no Salmo 82, me parece, versículo 6, e na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, onde mostra que o homem é Deus, mas Deus não por natureza, Deus por graça. A carta de Pedro mostra que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Esses dois textos, na reflexão da Mariologia, fundamentam o tema da divinização do ser humano. E aqui eu gostaria de entrar num protagonista do culto da Virgem Maria. E esse protagonista é João Damasceno. Ele nos oferece um tratado magistral que deveria ser lido por todos os cristãos, sobretudo pelos católicos. Por quê? Porque ele oferece fundamentos filosóficos, bíblicos e teológicos do culto das imagens sagradas. Ele é considerado teólogo bizantino, ele é poeta, ele é filósofo, monge, doutor da Igreja Universal. Tá? Em 1850, foi declarado doutor da Igreja Universal por Leão III. Bento XVI, em suas catequeses de 2009, observa que Damasceno, na sua apologia, coloca as bases teológicas da legitimação da veneração das imagens sagradas, unindo a estas o mistério da encarnação do Filho de Deus no seio da Virgem Maria. Tá? Todo o tratado tem como objetivo recorrer ao Antigo Testamento, onde na primeira parte se apresentam as proibições do culto das imagens sagradas, proibições de criar uma imagem sagrada, a situação da igreja, e eu aqui gostaria de partilhar com vocês aquilo que era a preocupação de Damasceno, porque a convicção dos padres orientais é que todos os males na igreja têm uma causa. Essa causa é a ignorância. A igreja que Deus fundou, vai dizer, sobre os apóstolos e profetas, com a sua pedra angular sendo Cristo, Damasceno a vê jogada em um mar revolto. Quer dizer, a igreja era atacada de todos os lados por diversos desafios internos e externos. Internos, pelas ambições, pelas glórias, pelas honras, mas externos, parecem que as invasões do Islã teriam influenciado as determinações imperiais naquilo que era o culto das imagens sagradas. Leão III, o Isauro, ele vai mandar destruir um belo ícone do Cristo Pantocrátor que tinha sido colocado na porta do palácio. E dali, a destruição das imagens sagradas, um patrimônio riquíssimo, e gostaria de ressaltar que a produção de um ícone, de uma imagem sagrada, ela é fruto também de uma experiência, é fruto de um contato com o divino. O divino se comunica através da matéria.
E João Damasceno ressalta que a igreja é atacada, tem esses desafios. E ressalta a importância de os pastores agirem. Não podem permanecer no silêncio. E para mostrar que não podem permanecer no silêncio, ele cita Ezequiel. O pastor da igreja tem a grave responsabilidade de advertir o erro do ímpio. Então, o pastor tem a grande responsabilidade de mostrar a verdade e de mostrar o que está errado na vida de fé, na vida espiritual da sua comunidade. Se tu não o desviares do seu caminho ímpio, o ímpio morrerá por causa da iniquidade, mas seu sangue o requererei de ti. E partilho com vocês, porque não só Damasceno tem essa preocupação de mostrar o que está errado. São João Crisóstomo, no seu sacerdócio, vai dizer: se uma alma se perder, se uma alma daquelas que foram confiadas ao pastor se perder, o pastor prestará conta com a própria alma. Não sou eu que estou dizendo, são os padres da igreja. Por isso, antes de ele falar e defender o culto das imagens, ele vai fazer uma oração. E vai reconhecer a sua pequenez, a sua limitadez, e vai pedir a Deus que coloque as palavras certas, a linguagem certa, para poder defender o culto das imagens. Eu diria, até hoje, a originalidade desses padres orientais é atual, porque eles mostram a fidelidade à Sagrada Escritura e à tradição dos padres anteriores. E essa tradição não é só por escrito. Hoje é muito fácil para nós nos basear só num tratado que temos. Irineu. Nenhum seminarista ou aluno que estuda a patrística com a irmã Ângela sai da disciplina sem ler o tratado. Por quê? Amanhã vai ser sacerdote e vai deixar passar todas as heresias e vão perguntar com quem você estudou patrística. Comigo não. Então, a tradição temos escrita, mas também oral. E aqui quero ressaltar o carisma da paternidade espiritual que a igreja é impulsionada a recuperar, tá? E vai citar Basílio. Nos ensinos aceitos e dogmas da igreja, temos algumas coisas por documentos, outras por escrito. Então, Basílio ressalta a transmissão do pai ao filho. Quantas coisas aprendi, mas não dos livros. A experiência da paternidade espiritual norteia a vida espiritual e também a missão e o discernimento daquilo que é a vontade de Deus em nossa vida. Damasceno, depois que ele cita todas as causas e os erros, ele vai ressaltar 3 tipos de culto. Temos o culto de adoração e de veneração. O culto de adoração ou latria é possível só a Deus, porque só Deus pode ser adorado. E por que cito isso? Porque logo em seguida fala do culto da veneração. E o termo em grego é hiperdulia. E isso sim é dirigido à Virgem Maria. E temos também o culto dirigido aos santos, que em grego é proskeunesis. Quais são os padres a quais
Damasceno faz referência, evoca, e aqui nós podemos ver o resgate da tradição. Ele faz o discernimento, mas ele vai fundamentar a sua defesa. Ele vai citar Dionísio, Basílio Magno e todas essas obras. Reclino para adorar a Deus através de seu mártir e receber as graças da salvação. Quer dizer, perpetuar o testemunho do mártir, tanto pela palavra quanto pelo pincel. Tá? Quanto tempo? E aqui, é rapidinho, tenho mais 3 minutos, tá? O culto à Virgem Maria. Aquele que cai aos pés da mãe de Cristo, que é Teotocos, certamente mostra honra ao filho. Damasceno, São Basílio e todos os padres que ele evoca vão dizer: o nosso culto à imagem nos eleva ao protótipo. Tá? E vou ter que fechar aqui. Eu venero a imagem de Cristo como Deus encarnado, a de Nossa Senhora Teotocos, a mãe de todos nós, como a mãe do Filho de Deus, e também os santos como os amigos de Deus. Tá? Honrando a imagem, eu me dirijo ao original. E o que justifica a veneração de um ícone? A veneração de um ícone, o que justifica é a encarnação. Como o Verbo se fez homem, assumiu um corpo, ele pôde dizer: quem me viu, viu o Pai. Isso justifica a nossa veneração. Agora, gostaria também de partilhar com vocês a experiência e o processo da realização desse ícone que escrevi e que tive a inspiração para trazer e partilhar com vocês. Iconografia da Mãe de Deus. Aqui se trata de uma técnica de douradura para preparar a matéria e receber o dourado. Isso, partilho que exige uma grande preparação espiritual. Exige dias de jejum, de silêncio e de meditação da Sagrada Escritura. O silêncio é fundamental. Não tem como ouvir a Deus, permitir que o mistério nos envolva sem o silêncio. Deus não fala nem no barulho, nem na confusão. Deus fala no profundo do coração através do silêncio. Não há como progredir na técnica da iconografia sem a oração. E a oração que nos envolve no mistério é a oração do coração. Quer dizer, com humildade, procurar colocar Cristo no coração. Quando Cristo desce no coração, nós sabemos que Cristo não pode conviver com o outro rei. Ou servimos a Cristo, então os espíritos maus, eles são expulsos quando Cristo vem no nosso coração. E a oração do coração é uma forma de exorcismo. Aqui, a experiência da iconografia é uma comunicação com o divino. Partilho a vocês que dá satisfação. O poder sentir que através de suas mãos tem uma força, tem uma energia que está se comunicando para tomar forma. Aqui, também, os elementos que nos colocam e nos sintonizam com o mistério. A meditação e a contemplação da Virgem Maria na alma se reflete no ícone. Não podemos representar um santo, a Mãe de Deus, Jesus Cristo, sem mergulhar na vida daquele santo. E aqui a
finalização, o ícone, enquanto não receber a benção, ele não passa de um quadro religioso. Uma vez que o ícone foi pintado, numa celebração litúrgica, num rito, ele recebe a benção do padre, ungido com óleo sagrado. Naquele momento, o ícone é colocado sob a proteção da igreja e se torna um sacramental. Isto é uma comunicação das graças divinas. E aqui, os colegas desse curso, no meio a nossa mestra. Por quê? Porque nós não podemos nos adentrar dentro dessa técnica sem um mestre. E um mestre vai nos acompanhar por um bom período até o iconógrafo ter sua segurança. A Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe a todos.